Legal, estamos de volta com Ver Mais desta quarta-feira e agora de novo um papo sério. Uma denúncia de uma modelo brasileira nas redes sociais reacendeu o debate sobre os padrões de beleza nas passarelas. Déline Mourão fez uma postagem no Facebook sobre exageros na exigência de medidas cada vez mais menores. O Ver Mais amplia esse debate hoje e a gente conversa e recebe agora a psicóloga Aimorá Veras, que vai falar com a gente sobre esse assunto, né? Que é um assunto que está cada vez mais exposto, digamos assim, porque sempre existiu esse tipo de exigência, né, que a gente sabe, mas talvez nunca teve tão exposto, né, principalmente depois dessa postagem dessa modelo que acabou revelando fatos que acontecem que a gente ficou até assustada, né? São medidas, são centímetros que, imagina, pode causar danos irreversíveis para a pessoa, né, no psicólogo, né, na questão psicológica dela. Seria isso mesmo, Aimorá? Sim. Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Essa postagem acende, na verdade, um tema que é recorrente, que tem vindo há bastante tempo, a gente vem falando, né, dessa exigência dos padrões, não só de beleza, como da magreza, de energia, de juventude. Então, esse tema, embora venha se falando muito, efetivamente ainda não se obteve controle. As pessoas continuam submetidas a esses padrões. E aí, se tu perguntares, mas não existiam padrões? Sim, sempre houveram, né? Em todas as sociedades sempre houve um padrão de estética ou um padrão de beleza. Só que o que acontece é que agora, no momento em que a gente vive, onde a mídia, onde qualquer informação toma uma dimensão muito grande, rapidamente entra na casa das pessoas, invade as suas emoções, e isso vai tomando uma dimensão maior e vai criando uma exigência muito grande. Então, consigo própria, eu digo própria falando das mulheres, porque ainda são as mulheres que sofrem mais. Os homens estão também começando a ser afetados, mas as mulheres, as meninas, muito mais. E a gente vê a imagem dela aqui e fica assustada, porque ela é extremamente magra, magérrima. Sim. Né? Ela tem um rosto muito bonito, expressivo, né? Aquela questão de modelo mesmo, né? E como querer que uma jovem como essa emagreça mais do que isso? Será que isso é possível? Né? São situações que, às vezes, de que maneira elas têm que lidar com isso? Né? Ou fazer o que ela fez, foge disso tudo, desabafa numa rede social, ou continua naquilo ali, tem trabalho psicológico, enfim. O que fazer nessa situação? Pois é, eu penso que daria para agir de duas maneiras. Claro que com um atendimento específico, que essa jovem, essa garota procurasse ajuda de um profissional. Mas fora isso, elas são elas recebem meio que a tutoria, né, de uma agência. Então, as agências também deveriam fazer um trabalho mais específico de cuidado e de percepção quando esse problema, que se restringe às vezes a 1 centímetro, pode tirá-la do mercado de trabalho, para que ela não associe a não ter esse corpo, que é a exigência, porque aquilo ali é uma área restrita, é um mercado único para poucos, né? Mas quando a gente precisa ampliar isso aí. As garotas que veem uma modelo, elas imaginam que aquele corpo é possível de ser alcançado. E é uma minoria, é uma porcentagem muito pequena de jovens, de meninas, que efetivamente têm aquela compleição física, que têm aquela carga genética para aquele peso, com aquela característica. Mas a maioria delas sofre, sim, com comportamentos autodestrutivos, invasivos, para poder se manter naquele contexto. Você acha que isso pode estar dentro da cabeça das mulheres, das meninas, que idealizam chegar, né, ao corpo dela, ou enfim, corpo dessas modelos? Porque o que eu vejo hoje em dia, por exemplo, né, eu emagreci quase 10 quilos numa trajetória de 3 anos, mas corrida, saúde, foi outra situação. E por várias vezes, não, eu preferia mais cheinha, os homens falam, né, meu maridão em casa, cheinha, não sei o quê. Mas as mulheres não, mais magrinha, tá legal. Assim, você acha que está na cabeça da mulher mesmo, né? É ela que impõe isso para a sociedade? Então, que está na cabeça, que está na sua parte íntima, na sua psique, essa necessidade de magreza, sim. Agora, essa influência, essa construção se deu pelo meio.
né? Pelo que essa jovem, e eu não vou me restringir à juventude, as mulheres cada vez mais tarde também estão sofrendo por conta de não ter um corpo desejado. É porque alguém idealizou, daí ela foi lá, comprou a ideia e a coisa virou padrão. A sociedade criou esse modelo, criou esse padrão, né? Aos poucos isso foi construindo, porque já houve um tempo em que ser cheinha é que era bonito. As meninas muito magras sofriam porque não tinham os volumes que as outras tinham. A Mona Lisa tá aí, né? Exatamente, né? Ou Marilyn Monroe, que também, né, pra gente, assim, que já é até mais recente. Agora, o padrão de hoje, e que a mídia, né, em todos os aspectos, também contribui, porque a imagem que passa isso é uma necessidade, isso está associado à felicidade, então eu preciso ser magra porque eu preciso ser bem-sucedida e a magreza pode me trazer isso. Né? Então existe um equívoco, existe uma distorção perceptiva e cognitiva em que faz acreditar nessa verdade. E aí o sofrimento que faz uma jovem, como ela cita ali, os comportamentos, por exemplo, de não poder comer, de comer escondido. Esse é o comportamento típico. E de ocasionar doenças, né? Que sim, a questão de comer e, enfim, depois botar tudo para fora. Porque os problemas com a imagem corporal, eles podem desdobrar em transtornos alimentares ou transtornos dismórficos, né, ligados à forma. Então, os transtornos alimentares são um aspecto. Agora, e os transtornos alimentares e os transtornos psiquiátricos como um todo uma das consequências. É uma das consequências, porque eles são desencadeados eles são psicossociais, ou seja, tu tem que ter uma característica tua, mas que vai ser desenvolvida pelo meio. Certo? Então, se no meio essa mensagem vai afetando o tempo inteiro, você vai acreditando que aquilo, você vai se sentindo frustrada, você vai se sentindo incapaz. Então, pode desenvolver comportamentos de um transtorno alimentar, mas se não desenvolver, se você sobreviver a isso, você igual pode ficar depressiva, ansiosa. E uma coisa que me chama muita atenção é que nas redes sociais, né, isso se torna cada vez mais evidente, a exposição do corpo da mulher, da necessidade de mostrar para as pessoas que está bem, ou então que está saradinha, que não sei o que, a magreza. Eu acho que isso também é uma coisa que acaba fazendo com que isso se torne mais agressivo e que tem outros tipos de consequências que a gente acabou falando aqui com relação ao que ela desabafou, né? No bloco anterior até foi falado de bullying, né? E eu fiquei pensando nesse link, assim, veja, o bullying com a questão corporal, ele começa muito cedo nas escolas. As meninas têm sofrido demais e a gente atende em consultório o tempo inteiro, assim, trazendo o quanto então começam a se recolher, a não participar dos eventos, a não ficar à vontade, a esconder o próprio corpo. Então veja que é um aprisionamento, né, da espontaneidade, da alegria de um adolescente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu mandar um recado importante para casa hoje. Obrigada a você.